do montante de 211 milhões destinado para negociar com o conjunto dos servidores, e desse montante já apresentou na mesa geral que 71 milhões e meio era destinado aos professores e às professoras para atender, a questão da lei do piso. Na mesa geral não entrou em detalhes sobre a distribuição desses recursos, o que passou a acontecer na mesa específica. Na primeira reunião da mesa específica, o governo não apresentou a proposta. Apresentou como objetivo da primeira reunião, que estávamos com a nossa comissão, que tem representação da direção do sindicato, da CUT, da CNTE, que são as entidades que nós somos filiados, e dois companheiros e uma companheira da base que participam da comissão. O Pedro Francisco, o Ivan e a companheira Albênia, que compõem a nossa comissão. Nós somos em 10, e o governo, nessa primeira reunião, esteve presente o secretário de Administração, de Educação, acompanhado do gerente de Recursos Humanos da Administração, Júlio Jones, que faz trabalho aí com todas as categorias. E na primeira conversa foi discutir as premissas para que o governo pudesse construir a proposta para apresentar para a gente. Então levantou os pontos, e sobre a evolução do salário do professor do médio para o nível superior, a necessidade de garantir esse salário a partir de janeiro, com retroativo para o conjunto de professores e professoras, esses elementos que ele levantou e nós também levantamos, esses e outros pontos, para o processo de construção da proposta. No dia 23 de maio, o governo começou a apresentar a proposta, até porque antes dessa data, em mesa, tanto na mesa geral quanto nas mesas específicas e através dos meios de comunicação, o governo afirmava que a nossa pauta era as reivindicações extremamente exagerada, que não iria atender a reivindicação em conjunto dos sindicatos e servidores públicos, e o debate ia formatar a proposta diferenciada. Então, no dia 23, começou a apresentar a proposta para o conjunto dos trabalhadores da educação, com foco nesse processo dos professores e professoras. E uma primeira proposta dentro dos limites financeiros indicado na mesa geral, de 71 milhões e meio. Dentro desses recursos, o governo indicava a correção do valor do piso retroativo a janeiro, mas de só pagar o retroativo quem recebia abaixo de R$ 1.187. Então, dos 29.500 professores que nós temos de quadro efetivo, apenas 8.000 seriam contemplados com esse retroativo. Trabalha a perspectiva de aplicar esse salário, essas alterações de salário, a partir do mês de julho, do mês 7, seria aplicado. Com relação ao incentivo da permanência de sala de aula, o governo indicou a criação de uma segunda premiação, o segundo bônus, para ser pago em uma única vez no ano, no mês de novembro. Aos demais servidores da educação, que o Paulinho já informou, até aquele momento 4%, e que a discussão sobre a elevação do salário do nível médio para o superior poderia ser discutido, escalonado para acontecer até 2014. Então, nós tivemos essa mesma reação coletiva enquanto comissão do SINTEB, reagimos a essa proposta de imediato, levantamos todos da mesa, levantando todos os pontos que a gente levanta, da valorização, do processo da pauta dessas propostas que não atendem nada à nossa categoria, pedimos um tempo de processo de discussão
discutirmos, né, nesse momento, uma contraproposta. Porque é importante que a gente entenda que, ao ter a comissão de negociação, nós chegamos para a negociação com a proposta da nossa pauta de reivindicações. Essa foi a nossa entrada, reivindicar aquilo que nós construímos no local de trabalho. O governo negou atender essa pauta, que historicamente, quando ele negava não apresentava nada. Por isso que nós sempre chegamos a um processo de greve, porque não tinha proposta. Nesse momento, o governo apresentou essa proposta, que não atende. E nós reagimos e começamos a construir uma contraproposta. No processo de negociação, é esse movimento que tem que ser feito. Se uma foi rejeitada pela nossa, nós também rejeitamos pelo governo, então deixa de ser um, deixa de ser outro, começa um processo de discussão, tentando encontrar uma alternativa para construir essa proposta. E aí fizemos várias reuniões, né, após esse dia 23, tentando construir essa proposta, até chegar na noite de ontem. E a gente mantendo o processo e aquilo que nós apresentamos e avaliamos na última Assembleia, de que era necessário elevar o salário do nível médio para o superior tem um percentual maior. Não abrimos mão do retroativo, ser para um conjunto dos professores e professoras, tem que ser para todos, tem que abrir mão disso, e seguramos essa posição. O governo, né, ontem um dos membros da comissão, né, de novo colocou, e a gente fica preocupado, porque pede um tempo lá, pede um tempo outro, o governo pede um tempo que chega, ele não consegue se mexer na sua proposta inicial e vai só remanejando, né, como daqui para ali. Mas nesse novo movimento, nós conseguimos fazer com que o governo ampliasse o valor dedicado aos professores. Então a proposta supera os 71 milhões e meio inicialmente apresentados, né? Quase que dobra esse valor. Chegamos na noite de ontem para discutir a pendência com relação ao retroativo, acreditando que a gente já tinha avançado na diferença de salário do nível médio para o superior, já tínhamos avançado no mês de implantação, que é o mês de junho, e para nossa surpresa o governo chegou com propostas que alteravam esse quadro. Então o governo chegou a apresentar a proposta de só aplicar os percentuais a partir do mês de julho. Então voltando àquela proposta inicial. Garantia o retroativo para todos, mas para garantir o retroativo para todos, tirou a elevação do professor de nível superior. Exato. Remetendo essa elevação de 5%, que a gente até trabalhou na semana passada, para junho de 2012. Com o argumento de que os recursos destinados já haviam sido ampliados e não tinha mais como o governo seguir, né, ampliando esses recursos e não colocar essa relação. Sabia da importância da gente elevar o salário do nível superior, mas que com os recursos que já foram elevados não tinha condições de fazer. E aí colocava para julho essa implantação, fazia o retroativo a janeiro parcelado, em dezembro aumentava em 12% o nível médio para o superior, e em junho de 2012, mais 3% para chegar no 5%. Então nós não aceitamos, né, toleramos, e temos uma rodada de fala colocando nosso sentimento, o sentimento expresso aqui pela categoria na Assembleia passada, que não é possível a gente reverter, né, aquilo que nós acreditávamos que já estava avançando no processo de construção, e não dá para a gente hoje chegar aqui com uma proposta desse tipo. E aí, no final, a gente já rejeitou lá mesmo, na conversa da comissão. Confirmação que o secretário assinou, não é isso que eu falei agora, assinou o que nós deixamos, né, na conversa depois. E aí, nesse debate, nesse vai bem, o secretário voltou lá e propôs, né, manter o mês de junho como referência
para fazer a implantação do nosso salário, garantir o retroativo para todos, né, nesse processo, e ainda, no mês de junho, ampliar o salário do nível superior, né, nesse processo. Então, temos essa posição e, para avançar no processo de negociação, já que se a gente não cedeu um lado, cedeu o outro, remetemos para 2012 uma parte do retroativo a janeiro de 2011, né, para poder comparar com aquilo que ele estava remetendo de diferença salarial. Então, essa relação nós fizemos, colocando percentuais para 2011 do retroativo e percentuais para 2012. Aí, uma vez que o secretário pediu um tempo para fazer os cálculos, fazer as contas desse processo, e voltou, né, depois desse tempo, colocando que não tinha jeito, né? Para poder a gente trabalhar esses valores, teria que pensar na aplicação dessa proposta de 2011 a partir de junho, para o retroativo para 2012 e o reajuste do valor do piso, né, do ano que vem para o próprio mês, para não gerar de novo retroativo. Né? Então, nessas condições colocou, mas tem que ser nesse conjunto, 2011 com 2012 para o retroativo e o reajuste do piso na data da implantação da lei. Se não tivesse acordo nesse processo, tem que levasse essa proposta que eu acabei de falar para vocês para analisar. Teve um certo minuto de silêncio na mesa, tomamos fôlego e começamos de novo a discutir. E nessa discussão começamos a rever as propostas anteriormente discutidas, apresentadas, para poder compor uma proposta que alcançasse ao máximo aqueles pontos que nós já avaliamos na Assembleia passada. Então, para fechar esse ponto de Valéria, que foi o secretário acabou de assinar o orçamento, o que deixamos lá foi o seguinte: nesse mês de junho, é implantado sobre os nossos salários 13,5% retroativo a janeiro de 2011. Para os professores com formação de nível superior, acrescentando mais 5%, alcançando ali aqueles 18,5% para o professor de nível superior. Então, somando aí, teria na folha de junho um reajuste de 13,5% para o nível médio e 18,5% para o nível superior. Os 13,5% para o conjunto dos professores e professoras, retroativo a janeiro de 2011. Esse valor retroativo, 50% é pago ainda no ano de 2011 e 50% em 2012, iniciando o processo de pagamento desse retroativo em agosto e finalizando em maio de 2012. No reajuste do piso salarial de janeiro, de imediato implanta sobre o salário dos professores esse percentual de reajuste indicado para o piso. Né? Lembrando, para poder acompanhar o processo, tem projeto tramitando no Congresso Nacional que define também a mês da aplicação do piso. Então, mês de aplicação do piso, imediatamente reajuste o salário dos professores, né, sendo janeiro que tem hoje previsto na lei.